Olá, amigos do Android Play, eu sou o Jean e estou testando o Xperia ZQ, um dispositivo high-end da Sony lançado esse ano que promete trazer uma ótima performance com um design de ponta. Será que ele tem tudo isso? Confira no vídeo review. O Xperia ZQ chegou ao Brasil em abril, custando R$ 2.049 e pode ser encontrado por no mínimo 1.800, oferecendo um aparelho com acabamento premium, display incrível e fotos e vídeos excelentes em qualquer condição de iluminação, segundo a própria Sony. Ele roda o Android 4.1 Jelly Bean personalizado com a interface da Sony e tem suporte à conexão 4G LTE brasileira. No design, o Xperia ZQ é feito basicamente de um plástico texturizado na parte traseira, bordas metálicas nas laterais e uma tela que ocupa 75% da parte frontal do aparelho. À direita fica o botão do volume em cima, power embaixo, que é muito confortável e fica bem ao acesso das mãos, fora um botão especial para a câmera mais embaixo, onde é possível pressionar levemente para focar e segurar para tirar uma foto ou até mesmo abrir o aplicativo da câmera. Na lateral esquerda do ZQ temos apenas a entrada para o cabo microUSB e no topo onde fica a entrada para o fone de ouvido. A parte traseira do aparelho não é removível, mas ela fica acessível por uma abertura no rodapé, com as entradas para cartão microSIM, microSD e um botão de reiniciar caso o aparelho trave, o que surpreendentemente aconteceu uma vez comigo. É claro que o Xperia Z, flagship principal da Sony que não chegou ao Brasil, é mais bonito, que tem uma parte traseira de vidro temperado. Entretanto, o Xperia ZQ não deixa a desejar. É evidente que a Sony tomou um cuidado a mais com o design do aparelho, que é muito bonito e se encaixa bem nas mãos, mesmo tendo uma tela de 5 polegadas. A pegada do aparelho é realmente boa, com 9,8 mm de espessura e pesando 151 gramas, o ZQ passa uma sensação de segurança e você não sente que o smartphone pode cair. Os botões de entrada são bem posicionados, apesar de eu não gostar muito da entrada para o cabo microUSB na lateral do aparelho. A Sony fez diferente no ZQ. Ao invés de posicionar a câmera frontal no topo do dispositivo, ela colocou no rodapé, alegando que é melhor para fazer videochamadas. Claro, elas precisam e devem ser feitas com o smartphone deitado, já que você inevitavelmente vai cobrir a câmera com a mão quando estiver segurando o aparelho em modo retrato. Além da câmera frontal, o LED de notificações também é diferente. Ao invés de ser uma simples luz em formato de círculo, a Sony fez o LED se espalhar por uma grande parte do rodapé do aparelho, o que ficou muito bonito. A tela do Xperia ZQ parece ser realmente incrível. Segundo a Sony, ela traz cores nítidas e brilhantes, fora que o display tem uma resolução de 1920 por 1080 pixels em uma tela de 5 polegadas com a tecnologia TFT e 441 pixels por polegada. Entretanto, é um pouco diferente do que a fabricante promete. A tela só traz uma boa experiência quando olhada de frente. Caso contrário, você vai perceber que as cores são bem lavadas e que o ângulo de visão é péssimo. Ao desviar um pouco o smartphone dos olhos e colocá-lo na mesa, por exemplo, você não consegue ver quase nada que está na tela, mesmo com brilho no máximo. Isso pode ser aceitável para um aparelho de médio custo, mas como a Xperia ZQ ainda está na faixa dos R$ 2.000, merecia um display melhor. É claro que você ainda vai conseguir usar o smartphone normalmente, inclusive no sol, com um brilho um pouco mais elevado, mas não conseguirá com facilidade olhar as horas ou qual notificação acabou de chegar quando não quiser pegar o smartphone na mão e estiver deixando ele na mesa. A Sony afirma que a câmera do ZQ tira fotos sensacionais e extremamente detalhadas em qualquer condição de iluminação, o que não é verdade, mas a câmera do aparelho não deixa a desejar. Ela tem 13 megapixels, entretanto tira fotos até a resolução 12M, o que é praticamente a mesma coisa. O aplicativo da câmera é repleto de novidades interessantes, como um modo que adiciona vários efeitos na foto e outros que tiram até 10 fotos por segundo que ficam armazenados em um álbum separado. O modo padrão é um superior alto, que escolhe entre vários modos de imagem que é o ideal para sua foto sair com boa qualidade. É bem fácil achar os controles e você pode tirar fotos enquanto grava o vídeo, que pode capturar imagens em 1080p a 30 quadros por segundo. O novo sensor Exmor RS da Sony permite que você grave vídeos em HDR, o que é bom, mas não faz muita diferença. Inclusive, em fotos com boa iluminação, percebi que o HDR deixa a foto um pouco mais branca que o normal. Em questão de desempenho, a câmera do Xperia ZQ é satisfatória. Você consegue tirar boas fotos sem muito detalhe e com cores médias, e as imagens capturadas à noite são claras, mas também pouco detalhadas. É claro que você não espera uma câmera espetacular para o seu smartphone e acredito que a do ZQ seja aceitável para um aparelho high-end. Quanto às especificações, o Xperia ZQ não deixa a desejar. Apesar da tela de 5 polegadas com resolução em 1080p e 441 ppi ter um péssimo ângulo de visão,
você não vai se decepcionar com as outras partes do aparelho, com um processador Snapdragon S4 Pro quad-core a 1,4 GHz e 2 GB de RAM. O dispositivo tem suporte à tecnologia 4G brasileira e possui uma câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 2, ambas filmando em 1080p a 30 fotos por segundo. O Xperia ZQ vem com Android 4.1.2 de LBIM e 16 GB de memória interna, com cerca de 12 GB disponíveis ao usuário, além de uma GPU Adreno 320 que traz uma ótima performance em jogos e bateria de 2370 mAh, que dura bastante. A Sony incluiu várias opções para economizar bateria no Xperia ZQ, e uma delas é o Stamina Mode, que desativa as conexões de rede com Wi-Fi e 3G quando a tela está desligada, o que é bem legal, já que você pode querer receber e enviar dados apenas quando está usando o smartphone. Esse modo, em meu uso, fez uma diferença significativa na bateria do aparelho. Além disso, o ZQ tem o Low Battery Mode, que desativa as vibrações e diminui o brilho no mínimo para você que está com pouca bateria e precisa do smartphone para o resto do dia. Em meus testes, consegui fazer a bateria aguentar até 10 horas e 46 minutos, com a porcentagem a 21% e uso intenso, mantendo o Wi-Fi ligado em pouca parte do tempo e usando 3G no resto, deixando o brilho a 50% e ouvindo música, com o Stamina Mode ativado. Já em uso mais forçado, onde eu assisti 1 hora de vídeo em HD com o 3G ligado menos da metade do tempo, o aparelho chegou a 20% e 5 horas e 34 minutos com o Stamina Mode desativado. É uma duração muito satisfatória para uma tela em Full HD e um aparelho que custa R$2.000. Apesar de não rodar o Android puro, o Android 4.1.2 de LBIM com a nova interface da Sony do Xperia ZQ tem várias funções um tanto quanto interessantes, como uma leve modificação na barra de notificações para adicionar algumas configurações rápidas, como o toggle do Wi-Fi, 3G, Bluetooth e som. O Stamina Mode, como eu comentado anteriormente, também é uma exclusividade da Sony e é uma ótima função por economizar bateria. Mesmo sem se parecer muito com o Android puro que conhecemos, o sistema do Xperia ZQ é bem fluido e sem muitos travamentos. Há vários aplicativos próprios da Sony no aparelho, como o álbum para visualizar fotos, que é uma versão menos prática da galeria nativa do Android, um player para vídeos que não suporta legendas e um controle remoto para qualquer TV, modo carro e o Walkman, aplicativo da Sony para ouvir música. O dispositivo também possui alguns Smart Apps, que aparecem ao pressionar o botão de aplicativos recentes, e são pequenos aplicativos que aparecem como janelas e podem ser movidos para qualquer lugar da tela. O meu aparelho apresentou um pequeno problema no Wi-Fi, que caía de vez em quando, mas acredito que seja um defeito de fábrica. As especificações do Xperia ZQ não mentem, o aparelho tem um ótimo desempenho. Não encontrei nenhuma engasgada na transição de aplicativos, menus, nada. É tudo muito simples e fluido e posso garantir que você não encontrará problemas para usar o aparelho intensamente. As pontuações dos ZQ nos benchmarks também foram satisfatórias. Com o Snapdragon S4 Pro quad-core a 1,4 GHz, ele conseguiu fazer 20.457 pontos no Antutu Benchmark contra 24.694 do Galaxy S4, que tem o Snapdragon 600 a 1,9 GHz. Já no quadrante, ele fez 8.065 pontos contra 12.316 do Galaxy S4 e no VLAMA em HTML5 foram 2.183 pontos contra 2.099 do Galaxy S4. Quanto ao desempenho em jogos, a experiência é tão boa quanto o uso normal, graças à GPU Adreno 320. No benchmark da Epic Citadel, que usa o Ring N3, ele conseguiu uma média de 55,4 frames por segundo na resolução 1800x800 em qualidade alta. Na prática, isso significa que eu consegui rodar desde jogos leves como Cut the Rope, jogos médios como Into the Dead,
até jogos pesados como Death Trigger e Real Racing 3 sem nenhum engasgo ou travamento. O único problema do uso intenso do Xperia ZQ para jogos e vídeos é que ele esquenta bastante na parte traseira, mas nada que seja significante na performance ou que incomode muito. Eu não costumo falar sobre acessórios em reviews dos aparelhos, mas acredito que dessa vez merece um destaque. Os acessórios que vêm com o Xperia ZQ são de altíssima qualidade e dignos de um aparelho high-end. O fone de ouvido tem um ótimo acabamento, assim como os cabos e fontes de alimentação. Entretanto, o que eu recebi não é o mesmo vendido no varejo. O modelo MHX300AP do fone de ouvido foi substituído pelo MH750, consideravelmente inferior. O ZQ é um bom concorrente para os outros aparelhos do mercado, que possuem a mesma faixa de preço, e apesar dessa tela com péssimo ângulo de visão e uma câmera satisfatória para a maioria dos usuários normais, o aparelho entrega a maioria das coisas que promete e vale o preço de R$ 2.000, melhor ainda se você conseguir algum desconto. É claro que ele não é o melhor smartphone por aí, mas o Galaxy S4 sai um pouco mais caro. E se você não se preocupar com os pontos negativos do ZQ, ele pode ser o aparelho perfeito para você, até mesmo por ter suporte ao 4G brasileiro. Bom, então é isso, o review do Xperia ZQ fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Android Play no YouTube para ser o primeiro a saber quando sai vídeo novo e de avaliar este vídeo. O review completo e outras informações úteis estão na descrição. É isso, um abraço.